Glória a Deus. Palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Diga glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o profeta Eliseu foi um dos mais dedicados e sacrificados profetas do Velho Testamento. Porém, não nos é pedido que sirvamos a Deus como Eliseu serviu, nem que vendamos tudo como Eliseu vendeu tudo que tinha, tudo que possuía, para servir a Deus, mas nos é pedido que entreguemos a obra de Deus o primeiro lugar na nossa vida, como o profeta Eliseu entregou, e não permitamos que se passe ao menos um dia sequer sem que façamos alguma coisa para o reino de Deus avançar na face da terra. Assim era Eliseu. Irmãos, um pode ser chamado para servir em terras estrangeiras, outros podem ser chamados para ajudar financeiramente na obra missionária. Deus aceita a oferta de cada um. Interessante que Elias, quando encontrou o Eliseu, o escolhido por Deus no árduo trabalho, ele estava arando a terra, ele estava trabalhando. Aliás, mesmo Jesus Cristo nunca chamou ninguém de braços cruzados. Jesus sempre se interessou em chamar pessoas trabalhadoras para o reino de Deus. Não tem aquele negócio que o garoto falou: eu não tinha nada para fazer, então eu virei obreiro. Não existe essa pessoa. Geralmente, quanto mais trabalhadora for a pessoa, mais Deus vai interessar em chamá-la para a obra. Então toma muito cuidado, para você não encontrar no trabalho secular uma desculpa para não fazer a obra de Deus, porque exatamente por você ser uma pessoa trabalhadora, você vai chamar a atenção de Deus, e Deus vai querer você trabalhando para Ele. E Eliseu estava trabalhando, arando a terra, quando o profeta Elias o chamou para trabalhar na obra da profecia. E pode ser chamado para servir em terras estrangeiras, outros podem ser chamados para ajudar que a obra seja feita. Irmãos, a grande verdade, interessante, que igualmente como Eliseu estava num trabalho árduo ali,
secularmente falando, e agora Deus o chama, e por 50 anos ele serve a Deus em Betel, ele prega a palavra de Deus. Igualmente o nosso ministério exige de nós um trabalho espinhoso e muito difícil. Quando iria começar o seu próprio ministério, a única coisa que Eliseu desejou foi a unção dobrada do Espírito e o manto que estava sobre a vida do profeta Elias. Amados, Eliseu recebeu o manto de Elias conforme ele tinha desejado, e junto ao manto, a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias, era um sinal profético, confirmando que Eliseu era o escolhido, Eliseu era o herdeiro, Eliseu era o sucessor de Elias. Eliseu foi favorecido com os dons que havia na vida do profeta Elias, e durante 50 anos, como eu falei, ele entrou e saía pelas portas de Betel, andou de um lado para o outro, naquela terra, de cidade em cidade, passando pelo meio de multidões insensíveis, pessoas rudes, pessoas ruins, pessoas devassas, pregando a santa palavra de Deus. Nas jornadas de Eliseu, de um lado para o outro, através do reino, diz a Bíblia que aconteceu o texto que nós lemos aqui. Diz a Escritura: sucedeu também que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual teve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia para comer pão. Irmãos, a senhora da casa percebeu que Elias era um santo homem de Deus, e disse ao seu marido: façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. Queridos, muitas vezes, essa mulher me chama a atenção aqui, porque muitas vezes as riquezas fazem que o seu possuidor seja egoísta, e acaba se esquecendo das necessidades e dos desejos dos outros. Mas não foi assim com essa mulher de Sunem. Ela era uma pessoa importante, uma pessoa rica, mas ela não perdeu a bondade humana. O dinheiro, que é altamente corrompível, o dinheiro que estraga as pessoas, não havia exercido essa função na vida dela. E essa mulher tinha muitos bens, e ela sabia compartilhar os seus bens com o próximo. Ela não permitia que suas tarefas e suas responsabilidades domésticas lhe fizessem esquecer as necessidades e os desejos de Eliseu, como também de outras pessoas. A Bíblia não diz que Eliseu parou lá na porta da fazenda dela. A Bíblia diz que ela chamou o profeta e ofereceu pão. A Bíblia diz que ela chamou o profeta, ela chamou o marido, depois chamou o profeta, para oferecer um quarto construído na sua fazenda, para que Eliseu e Geazi pudessem ali estar, descansar da viagem, que naquele tempo a maioria delas eram feitas a pé. Foi então que aquela mulher construiu um pequeno quarto junto ao muro para o profeta. Esse tipo de quarto era geralmente no telhado,
e podia ser, Eliseu podia subir para aquele quarto, sem bater na porta, sem incomodar o povo da fazenda. Então pela estrada ele tinha acesso acima do muro. Era um quarto de boa comodidade, além de fornecer algo que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisa para poder servir ao Senhor: privacidade. Quando Eliseu retornava das suas viagens para Sunem, ele podia desfrutar de horas agradáveis de descanso, de ter quietude, de ter paz para poder ouvir o Espírito Santo falando e poder relaxar do cansaço das viagens que ele fazia. E quando lemos esse texto sobre o quarto de Eliseu, nós podemos perceber que no verso há menção de 3 móveis e um candeeiro. Como Deus é muito detalhista, ele nos revela em uma linguagem simbólica 5 verdades espirituais aqui nesse texto. E o curioso é que cada objeto, olhando aqui minha Bíblia, cada objeto relacionado no seu quarto fez parte da mensagem que Eliseu pregava. Glória a Deus! Da mesma mensagem que Eliseu ministrava. Eliseu, o profeta da porção dobrada, foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele superou o pecado da sua época e serviu a Deus por um longo período, sendo tremendamente abençoado. A mulher sunamita percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Ela disse ao marido: eu tenho observado que este que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto junto ao muro, e ali nós ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e sempre que ele vier a nós, ele pode se retirar e ficar ali no seu quarto. E se nós temos algo a entender aqui, é que Deus é um ser detalhista, e que Ele usa de uma linguagem simbólica para revelar para nós verdades espirituais. Cada objeto que foi colocado pela sunamita naquele quarto traz uma lição para nós, e hoje eu quero compartilhar essa mensagem para que todos nós possamos conhecer alguns mistérios que a Bíblia contém e que Deus quer nos revelar, que Deus nos revela através desse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, vemos que um quarto foi feito junto ao muro para o profeta Eliseu. Irmãos, muro nos fala de proteção. As cidades antigas eram cercadas por grandes fortalezas, ou seja, por grandes muros. Do mesmo modo, o cristão está protegido, visto que a Bíblia nos declara que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O muro também serve para separar. Construímos muros para separar a nossa casa da casa do vizinho. O muro coloca limites entre o que é nosso e o que é dos outros. Mas muro no hebraico me surpreende, porque a palavra muro em hebraico você já conhece. Muro em hebraico se fala kadosh.
É a mesma palavra usada para santidade, que significa ser separado. A palavra kadosh significa santo em hebraico e quer dizer separação do mundo, separação dos desejos, pecados e costumes para o serviço de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite: o seu quarto está construído sobre os muros? De nada adianta ter um quarto se ele não for protegido. De nada adianta ter um quarto se ele não for separado. Se não tiver kadosh no nosso quarto. Servos de Deus, servas do Senhor, tem que ter kadosh no quarto. O nosso quarto é protegido pelo sangue de Jesus. E deve ser separado do mundo pela nossa vida santificada ao Senhor. Além do quarto, irmãos, está construído sobre o muro. Havia nele uma cama. Na cama de Eliseu, possivelmente havia um cobertor, onde o profeta se aconchegava com ele para dormir. Acredite, quem tem o cobertor de Deus é protegido, quem tem cobertor de Deus é amparado, quem tem o cobertor de Deus é acolhido, quem tem o cobertor de Deus descansa, quem tem o cobertor de Deus tem resposta de oração, quem tem o cobertor de Deus recebe auxílio do Senhor, quem tem o cobertor de Deus tem repouso, quem tem o cobertor de Deus é consolado pelo Senhor. Quem tem o cobertor de Deus é paciente. Quem tem o cobertor de Deus sabe enfrentar as tribulações. Quem tem o cobertor de Deus sabe enfrentar as aflições. Quem tem o cobertor de Deus não sente remorso. Quem tem o cobertor de Deus tem direção de Deus. Quem tem o cobertor de Deus é misericordioso. Quem tem o cobertor de Deus tem refrigério. Quem tem o cobertor de Deus tem segurança. Quem tem o cobertor de Deus tem o seu amparo. Quem tem o cobertor de Deus é amado do Senhor. Aleluia! Quem tem o cobertor de Deus pode sonhar com os anjos de Deus, subindo e descendo sobre a sua vida. Glória a Deus. Eliseu era um homem de profunda comunhão com Deus, no seu secreto. Eliseu tinha um lugar para ficar a sós com Deus, e em seu quarto Eliseu falava com Deus, e recebia de Deus as palavras para transmitir ao povo. Aquele cobertor estava naquela cama estava naquele quarto. Cama, irmãos, é lugar de descanso. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o servo do Senhor é um homem de Deus, e não Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: a serva do Senhor é uma mulher de Deus, e não Deus. Irmãos, porque nós não somos deuses, nós precisamos de uma cama. Engraçado isso, não é? Por isso, profeta, porque ele não era Deus, ele era um profeta de Deus. Então, não se esqueça que por mais tremendo que você seja, por mais usado que você seja, por mais maravilhoso que seja o seu ministério, você precisa de uma cama. Você precisa de tempo para descansar da correria, da agitação do dia. E também, durante o sono, Deus se revela
através de sonhos. Você precisa de uma cama. Às vezes você está cansado, às vezes você está sobrecarregado e Jesus não quer isso. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus é registrado nas Escrituras várias vezes. Ele é registrado dormindo, descansando. Será que somos mais espirituais do que Jesus? Que nós não paramos, não tiramos um tempo nem para descansar? Talvez os teus sonhos não sejam os mesmos sonhos de Deus, porém, Deus tem sonhos para mim, Deus tem sonhos para você. Deixa Deus sonhar os teus sonhos. Ainda, irmãos, naquele quarto tinha uma cama, cobertor, tinha também naquele quarto uma mesa. Mesa é lugar de se alimentar, mesa é lugar de comunhão. Na mesa Jesus orou, se alimentou e conversou com seus discípulos. O salmista Davi, Salmo 23, verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmãos, quem se alimenta da palavra de Deus, e tem comunhão com Ele, sempre terá fé, para crer no impossível. Nunca devemos nos afastar da mesa de Deus. E além da mesa, nós temos aqui nesse quarto uma cadeira. Cadeira, irmãos, nos lembra de posição delegada. Cadeira nos lembra, pode ser um representante, uma autoridade ou um enviado. Cadeira fala de postura, cadeira fala de posição de agir, cadeira fala de pensar. Quando cansamos, a primeira coisa que fazemos é nos assentar, a fim de recuperar o fôlego, e em seguida começar. E atenção, todos os obreiros que aqui se encontram, atenção, os obreiros que estão assistindo a essa live agora, Deus lhe deu uma cadeira. Essa lição é para todos os que ocupam a posição dentro da obra de Deus. Deus lhe deu uma cadeira. Lucas 1,52 diz que ninguém pode receber nada se antes o céu não lhe der. Deus lhe deu uma cadeira. E a cadeira não é de enfeite. É uma cadeira confortável para você assentar e ouvir Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos amados, quando Deus abre o caminho para nós realizarmos a obra, é porque Ele nos dá a garantia de sucesso, e o instrumento escolhido deve fazer tudo que estiver ao alcance para atingir os resultados prometidos. Isso significa que Deus nos dá cadeira, posição, lugar de honra, destaque, poder e autoridade. Você se lembra de Davi? Quem se lembra de Davi? Ele assentou na cadeira de Saul. Quem se lembra de Esther? Ela assentou na cadeira de Vaste. Quem se lembra de José no Egito? Ele assentou na cadeira de governador. Deus tem uma cadeira para você. Aleluia. Deus tem uma posição de glória para a sua vida. Os planos de Deus, nem você imagina o que Deus tem planejado para você. Glória a Jesus.
Deus é um Deus soberano, irmãos, que abençoa quem Ele quer. Ele abate o exaltado, o soberbo, Ele eleva os humildes. Deus tem um lugar para nós. Diga: Deus tem um lugar para mim. Aleluia. Deus tem uma cadeira. Cadeira é posição de liderança. Cadeira é posição de graça. Cadeira é unção. Cadeira é ministério. Por favor, não perca a sua cadeira. Quem perde, padece e sofre. Mesa sem cadeira mostra que o conjunto está incompleto. Isso significa que a bênção não está completa. Cadeira fala de postura, cadeira fala de posição, cadeira fala de agir, cadeira fala de pensar. Quem senta na cadeira da paciência e busca a leitura e a meditação da palavra de Deus, receberá de Deus a revelação e será considerado como profeta de Deus. Fica debaixo da promessa. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala com o irmão assim: senta na cadeira da paciência. Porque se você fizer isso, vamos lá, senta na cadeira da paciência. Porque se você fizer isso, Deus vai te colocar na cadeira da honra. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, tem gente que nunca vai assentar na cadeira da honra, porque não consegue ficar sentado na cadeira da paciência. Sabe? E a cadeira da paciência é dolorosa. Ela não é confortável igual aquela cadeira lá do escritório do missionário Weber, não. Que eu sentei lá, eu falei: oh Deus, parece que eu estava na nuvem. Que lugar gostoso aquela cadeira, sabe? Não, da cadeira, se você sentar na cadeira da paciência, às vezes ela machuca. Às vezes a cadeira da paciência dá dor na coluna. Mas permaneça só mais um pouquinho, porque Deus tem uma cadeira de honra para você sentar. Aleluia! Irmãos, e por último, em último lugar, nós temos o candeeiro. O candeeiro ou lâmpada fala de luz. Candeeiro fala de aquecimento. Candeeiro que aquela mulher colocou no quarto que ela fez para Eliseu, fala de testemunho. O candeeiro fala de prudência. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, diz o Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, é na palavra de Deus que nós encontramos os princípios do Senhor, que nos ajudarão a evitar as tristezas, as ciladas, as tragédias causadas por nossas decisões erradas. Deus trata cada pessoa segundo as atitudes dela. Não é Deus que dita, somos nós que ditamos. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Olha a roupa que você veio hoje. Você está com essa roupa bonita aí, mas quando você abriu o seu guarda-roupa, você tinha outras roupas para escolher. Você escolheu essa roupa. Você está aqui no culto da noite, porque você escolheu estar aqui hoje. A vida é feita de escolhas. Você escolheu aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Mas acredite, nem todos têm a sabedoria de tomar decisões acertadas, de fazer escolhas
acertados em sua vida. Deus é contra o arrogante, Deus é contra o orgulhoso, Deus é contra o que se acha melhor que os outros. Mas Ele salva, resgata, liberta o aflito, quando esse se volta humildemente para a sua presença, buscando forças. Essa era a mensagem de Eliseu para o povo que se recusava a ser fiel e vigilante na santidade de Deus. O candeeiro serve para iluminar, o candeeiro serve para trazer luz, trazer revelação. O candeeiro serve para clarear a visão das pessoas. Não basta ter o conhecimento, não basta ter o diploma, será apenas discurso vazio. O segredo do cristão não está no livro, o segredo do cristão não está na faculdade que ele cursou, o segredo do cristão não está nos títulos que ele alcançou. O segredo do cristão não está nos méritos ou no status social que ele obteve, mas o segredo do cristão está na sua intimidade com Deus. Candeeiro, tem que ter candeeiro. Que a palavra de Deus seja luz para os nossos caminhos. Que o fogo do Espírito Santo venha nos iluminar. Que nas noites frias o Senhor te aqueça com o fogo do candeeiro. Que assim como Eliseu, você também possa ter um quarto na sua vida, um lugar de intimidade com Deus. Jesus disse: quando fores orar, entra para o teu quarto e ora em secreto, porque o que o Pai te ouvir lá no quarto, publicamente Ele vai te recompensar. Glória a Deus, aleluia. Deus ainda se preocupa com o povo fiel, que congrega, o povo fiel que serve a Ele, o povo fiel que paga o preço, aleluia, glória a Deus. Hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo de oportunidades de Deus, embora a igreja esteja vivendo momentos de ataques, de insegurança, de escândalos, o Senhor ainda levanta verdadeiros profetas para falar de salvação. Infelizmente, irmãos, a insensatez de muitos líderes de não pensarem que o fim está cada vez mais próximo, tem levado a igreja a uma situação complicada. Mas acreditem, o verdadeiro profeta, fala comigo, o verdadeiro profeta não fala em ajuntar tesouros. O verdadeiro profeta não fala em abrir empresas. O verdadeiro profeta não fala em carros importados. O verdadeiro profeta não fala em vaidades. Diga assim, o verdadeiro profeta fala de eternidade. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Irmãos, são os falsos caminhos, as falsas ilusões que estão levando muitos cristãos a se manterem ocupados, tão ocupados com as coisas deste mundo, para que não pensem e nem tenham interesse
em ouvir o que os profetas de Deus estão falando a respeito da proximidade da volta de Jesus. Eu venho aqui nessa noite, no final dessa palavra, dizer para vocês, repetir para vocês, um alerta que Jesus Cristo deu, e que a igreja está se esquecendo. Ele disse: o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Você já parou para pensar como é um ladrão que chega à noite? O ladrão de noite, ele não manda um recado dizendo: hoje à noite eu vou passar lá na sua casa. O ladrão de noite não diz: quando você estiver sozinho lá no ponto de ônibus, eu vou passar e vou te assaltar. O dia do Senhor, como é que é? Virá como ladrão de noite. Sabe, amados, isso é muito sério. Esse assunto não pode ser tratado com descaso. Sabe por quê? Porque Jesus vem aí. O Senhor Jesus está, enquanto tem gente sambando, pulando, construindo, plantando horta, tem gente aí construindo empresa, querendo ficar rico, fazendo de tudo. Enquanto isso, os anjos estão se alinhando no céu para tocarem as trombetas. Jesus vem aí. Uma decisão tão importante como essa, irmãos, não pode ser deixada para amanhã. Está percebido hoje. Tem uma coisa que as pessoas não param para pensar, sabe? Na parábola das 10 virgens, Jesus fala que à meia-noite saiu o noivo. E muita gente, eu já li isso muito, creiam, já ouvi muito. As pessoas dizendo que a hora de Jesus voltar será meia-noite. Mas deixa eu te dizer que não, porque a terra é redonda. E existe um fenômeno natural chamado fuso horário. Porque a nossa hora é formada pelo alinhamento da terra com o sol. Então, enquanto é meia-noite em Israel, pode ser 1h da manhã na Arábia Saudita, pode ser 3h da manhã no Iraque, e pode vir, e pode ser meio-dia aqui no Brasil. Pode ser 7h da noite, pode ser 19h36, isso é, pode ser agora. Em cada lugar da terra, Jesus chegará numa hora, por causa do fuso horário. Agora, são 7h30 da noite, lá na China é 7h da manhã. Jesus vai voltar para cada nação, numa hora diferente, mas na hora de Deus, no mesmo horário, o mercado ficará vazio, o trabalho dos ferreiros vai cessar. Sabe, amados, nós não podemos tratar isso com descaso, não podemos, sabe, porque que susto, a trombeta tocar e eu ficar, meu Deus, eu acho que eu vou ir congregar lá naquela igreja que eu falei, Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus Cristo volta, eu subo e você fica.
Meu Deus. Tomara que aqueles que estão longe do Senhor encontrem o Eliseu no seu caminho, antes que seja tarde demais. Que o seu quarto seja construído próximo dos muros, para serem protegidos pelo sangue de Jesus. Que sejam separados em santidade para Deus. Que no seu quarto tenha uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ou seja, diga comigo, descanso de Deus, comunhão com Deus, autoridade de Deus, caminho de Deus. Fica de pé. Aleluia. Nessa noite, irmãos, Deus nos chama para nos alertar. Sexta-feira tivemos um culto de Pentecoste sobrenatural aqui. Estou sinceramente saudoso e feliz até agora. A vigília foi maravilhosa. Os eventos de final de semana foram maravilhosos. Hoje a igreja de manhã estava lotada e abençoada por Deus, apesar do pastor Gideon não poder ter vindo, mas que palavra tremenda nós recebemos. Mas Deus, entenda bem uma coisa, este púlpito não é para entreter lobos, esse púlpito é para alimentar ovelhas. Esse púlpito não é um lugar de show, de espetáculos. Esse púlpito é um lugar onde a boca de Deus fala. Enquanto a pastora Alaide vem ali, eu gostaria de convidar você para curvar a sua cabeça e pensar um pouquinho nessa palavra que acabamos de ouvir. Pai querido, Pai santo, amado Pai nosso, que estás no céu e estás no meio de nós nessa noite, nós nos dirigimos, nossa fraca voz, ao trono da tua graça, e pedimos ao Senhor, Pai, que sejamos como Eliseu, que não precisou de uma camiseta, se autodescrevendo, para que fosse identificado como um homem, como uma pessoa que serve ao Deus vivo, ao Santo e Criador dos céus e da terra, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso quarto seja santo, isso é, que a nossa vida íntima seja lavada no sangue de Jesus, que haja santidade na nossa intimidade, Senhor, que venhamos nos descansar no Senhor, ser cobertos, como está escrito em Apocalipse, eles te sustentarão em tuas mãos, e debaixo das suas asas estará seguro. Senhor meu Deus, que estejamos apercebidos, e que a bênção do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, não nos permita sair deste lugar da mesma maneira que entramos nessa noite. E este que nos assiste agora, seja este lar completo